eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo de número 1. O povo de Israel teve uma marcha, ora se afastando de Canaã, ora mais perto de Canaã, e assim Deus os dirigia por meio da nuvem, em que lugar eles deveriam acampar. Números, capítulo 20. Amém? Todos abriram? E chegando os filhos de Israel, está todo mundo aberto, né? Toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Deus, nós te louvamos por estarmos aqui mais um mês. Muito obrigada por este privilégio, onde o Senhor nos traz aqui para elucidar, Deus, sobre um assunto muito importante, sobre a condição de sermos cabeças. E então o Senhor nos orienta e nos habilita pelo poder da Tua palavra. E nós te pedimos que o Seu poder derrame-se sobre nós nesta noite. Deus, que sejamos revestidos, blindados, guardados, escudados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Bom, o que acontece com o povo de Israel é que eles agora estavam em Cádiz, não em Cádiz Barneia, outra Cádiz, e eles estavam ali, e a nuvem para e eles param. E você sabe que Israel contava com 3 figuras, personagens muito importantes em toda a trajetória deles. Israel contava com Moisés, com Arão e com Miriam, que era a profetisa. Então, eles ali perdem Miriam. E para Moisés foi muito difícil perder Miriam. E para Arão também. Por quê? Porque Miriam era a irmã mais velha. Miriam falhou, né? Como todos nós falhamos. Ela cometeu uma falha contra Moisés e foi castigada por isso. Mas ela é uma figura muito importante para Moisés. Porque foi ela que elaborou um plano salvífico para a vida dele e fez com que ele ainda pudesse ser cuidado nos primeiros anos pela própria mãe. Então, aquela irmã, ela tinha um papel muito importante na vida de Moisés. Eu quero começar a falar aqui com você sobre alguns líderes que têm algumas perdas pessoais e eles não conseguem administrar essa perda adequadamente. E eles se arrastam por um bom período de tempo com essa perda. E eles não conseguem se levantar dentro da situação. Não é novidade nem para mim, nem para você, que a sua vida emocional, ela não influencia na sua vida financeira e monetária. A sua vida emocional é a sua vida financeira e monetária. Não é só uma influência. O que nós precisamos entender é que a fé precisa de um coração. E um coração precisa estar limpo. E um coração precisa estar adequado. Existem pessoas que elas não conseguem entender que suas vidas emocionais estão diretamente ligadas com a sua vida próspera, com os seus sucessos. Se você sofreu uma perda na sua vida e você não conseguiu administrar aquela perda, ou se você sofreu algum trauma ou uma situação lá atrás que te deixa sem habilidades para crer, confiar, segurar-se. A coisa até parece assim, um chumacinho de luz. Mas diante das dificuldades parece que tudo vai apagando, parece que tudo vai minando. O que nós precisamos analisar são as coisas que ficaram para trás, mal resolvidas na nossa vida, e que nós precisamos tratá-las dentro de nós. Precisamos observar se existe algum rótulo que a nossa alma absorveu de fracasso. Precisamos analisar que se houve uma perda, se houve um trauma, se houve uma falha, se houve uma decepção, se houve uma ferida, e a nossa alma capta essa informação como um fracasso, então a frustração, ela será uma sombra nas nossas vidas. Existem inúmeras pessoas, não são poucas, mas inúmeras pessoas que começam a trajetória das suas vidas e percebe que sempre existe uma pendência.
eu tenho explicado para vocês inúmeras vezes que Satanás trabalha com feitiço. O feitiço não é algo que alguns pensam apenas rotulando o feitiço como a macumbaria. O feitiço é quando Satanás pode, por meio de uma pessoa ou por uma situação, capturar o seu sentimento, as suas emoções e aprisionar a alguma coisa. Quando os sentimentos e as emoções estão capturadas, e ele prende a uma situação, ele prende ao medo, ele prende ao desafio. Porque o que é o medo? O que é o medo de algumas pessoas que as impede de avançar, que as impede de concluir, que as impede de conquistar? O que é o sofrimento de uma pessoa que as impede de continuar, de avançar, por medo de sofrer? Senão, uma situação do lado de fora, exterior, com uma situação interior. Então, pessoas que trazem problemas emocionais são tendenciosas a terem perdas expressivas na vida. O que nós precisamos entender é o segredo que o apóstolo Paulo fala sobre o futuro. Ele diz que só existe futuro com a prática no presente de esquecimento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele estava falando do presente, e avançando para aquelas que estão diante de mim. Se não houver este esquecimento, se não houver essa cura, se não houver esse tratamento, a sua alma irá boicotar você mesmo. Existirá o auto-boicote. O que será isso? Sua alma irá trabalhar para que o rótulo que ficou subentendido com a perda, com o fracasso, possa ser alimentado. Então, a importância de você analisar se existe na sua vida uma perda, uma situação de culpa, uma situação que você sofreu, e que aquilo é um segredo que você guarda ou não, ou não é um segredo, e aquilo existe como um pêndulo, como uma condenação diante de você. O apóstolo Paulo explicando sobre isso, e ele dizendo que é possível situações nos condenar, e ele dizendo sobre isso, ele diz assim: aquele que está em Cristo não tem condenação. Por quê? Porque a condenação, ela existe. Situações, perdas, traumas, feridas, pode condenar uma pessoa ao fracasso. Pode condenar uma pessoa a falir. Por quê? Porque a alma não administra de uma maneira aproveitável, de uma maneira salutar, a situação difícil. Então a alma, ela se adequa àquela situação, promovendo um rótulo, promovendo uma sentença de perda. E então tudo que você for fazer terá uma conotação de perda, 10, 20, 30, 50%. Agora, para você analisar a sua alma, você precisa do Espírito Santo, para que ele dirija você, para que ele te envolva você nesse projeto de autoexame, para que ele faça você entender e enxergar o que foi afetado na sua vida. Por quê? Porque nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma mente saudável, nós precisamos de um coração saudável, nós precisamos de uma vontade livre, para que nós possamos alcançar o que Deus tem para nós. Se nós não tivermos uma mente saudável, coração saudável, uma vontade livre, nós vamos ter alguns acidentes de percalço no caminho. Isso vai ser muito ruim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés não conseguiu. Ele não conseguiu administrar as situações que ele estava vivendo. Ele não consegue administrar a dor da perda da irmã. Ele não consegue administrar mais uma vez. Agora ele já estava beirando os 40 anos do deserto. Não era nenhum começo. Né? Não era nenhum começo. No começo, lá em Meribá, em Êxodo 17, você vê o mesmo Meribá, ele batiza o lugar de contenda, mas lá ele estava no começo. Aqui não, aqui ele já tinha uma estrada, uma jornada percorrida. Agora o que você precisa se preocupar é o seguinte: dores, cansaço e repetições de situações. Isso geralmente é fatal na vida de uma pessoa que Deus tem levantado. Coisas do passado, dores, cansaço e coisas novamente que acontecem. Versículo de número 2. Não havia água para a congregação. Em nenhum lugar havia água, a não ser quando Deus dava direção
e colocava, por exemplo, as 70 palmeiras e assim por diante. Não havia água no deserto. No deserto não tem água. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Hã? No deserto não tem água. Aqui no mundo, as coisas são difíceis. Aqui no mundo, as coisas são terríveis. E nós temos que estar preparados para isso, emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. E esse preparo depende de várias situações. Uma delas, a principal delas, é que o seu coração esteja bem, que a sua alma esteja bem, porque você vai enfrentar inúmeras situações aí fora. O que nós precisamos entender é cuidarmos da nossa alma de tal ponto, por quê? Porque se vier um cisco em cima de 1 tonelada, o cisco vai fazer diferença. É só um cisco, é só algumas gramas, só que vai fazer diferença em cima da tonelada. O que você precisa entender é com o estado seu emocional, da sua vida. Por quê? Porque o seu negócio, eu já disse isso aqui diversas vezes, ele precisa, não de funcionários, não do governo, ele precisa de você. E você precisa de Deus, diga amém. A dificuldade que vem sobre nós é para que nós mostremos ou o melhor de nós ou o pior de nós. Diga comigo, toda dificuldade, ela vem para mostrar o melhor de nós ou o pior de nós. Toda dificuldade vai revelar o melhor de nós ou o pior de nós. É sempre assim que acontece. A dificuldade, ela vai mostrar aquilo que existe dentro da nossa vida. Isso é importante com que nós entendamos. Se a dificuldade tira de você força, oba, teve força. Mas se a dificuldade tira de você a maldição, murmuração, desistência, é porque isto havia. A Bíblia diz assim, não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Eu vou dizer uma coisa para você. É mais fácil você ajuntar pessoas com a tragédia do que com a bênção. Você sabia disso? É mais fácil. Todos eles se uniram. Queria perguntar para você qual é a vez que Moisés conseguiu unir esse povo por uma coisa boa. O que eu quero dizer com isso? É normal, quando você está passando uma situação ruim, você não conseguir unir pessoas perto de você. É totalmente normal. Agora, anormal é você ficar impressionado com isso. Anormal é você achar que vai ter água sempre no deserto. A bênção vai vir aqui. A bênção não está lá. A bênção está dentro de você. É normal, na hora da dificuldade, você perceber as pessoas se afastando. Porque o que une pessoas é tragédia. Mas não a seu favor, mas contra você. A Bíblia diz que eles se reúnem contra. Quantas coisas você tem contra você? Pastor, eu tenho inúmeras coisas nos meus negócios contra a minha vida. Tudo bem, isso é totalmente normal. O que você não pode ter contra você é aqui dentro. Você não pode ter acusação, você não pode ter condenação, você não pode ter culpa, você não pode ter preguiça, você não pode ter desânimo, você não pode ter rótulo, você não pode ter. É isso que você não pode ter. Aqui fora, você pode ter uma multidão de contrariedades. É assim mesmo. Você vai vencer uma a uma. O que você não pode ter são contrariedades íntimas. O que você não pode ter é você contrariar o rumo e a sua bênção. Isso você não pode. Você não pode ter uma boca que te amaldiçoa. Você não pode ter um coração que te amaldiçoa. Você não pode ter uma mente que te amaldiçoa. Qual é a mente que te amaldiçoa? A mente que fica matutando o negativismo, que fica pensando em coisas negativas, o coração que trai, fazendo você afastar-se do Senhor e unir a qualquer outra coisa, a qualquer questão mística, e a sua boca quando fala coisas negativas e ruins. A Bíblia diz assim, no próximo versículo 3,
E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Nós gostaríamos de estar lá no castigo, naqueles que morreram, nossos pais, nossos tios, nós gostaríamos de estar lá. Desejando o castigo. Você acha que isso era verdade, realmente? Não. Hã? Por que existem pessoas que preferem perder do que sofrer? Abre mão, preferem perder do que sofrer. Sofrimento é normal, irmãos. Jó diz: assim como a faísca se levanta para voar, o homem nasceu para o sofrimento. Sofrimento é totalmente normal. Eu fico impressionada quando alguns crentes ficam pasmos diante do sofrimento. Ora, o sofrimento é totalmente normal. O dia que você chegar, daqui no final da sua vida, que você envelhecer, faz uma lista de todos os sofrimentos que você já teve. Aqueles assim, cruciais. Inúmeros, de A a Z, de todo tipo, familiar, emocional, nós somos nascidos para isso, por isso que somos fortes, porque somos nascidos para isso. Não há problema, eles estavam dizendo aqui, nós preferimos morrer do que sofrer. Espera aí. Espera aí. Quem não tem sofre, quem está conquistando sofre, e quem tem sofre. Vou repetir, quem não tem sofre, quem está conquistando sofre, e quem tem sofre porque tem. Sofrimentos diferentes, mas são sofrimentos. Quem não tem, quer ter, sofre porque quer ter. Aquele que conquista sofre porque anseia. E o que tem sofre porque ter dá trabalho. Ter dá trabalho. Então não adianta. Agora o que você não pode ter é uma mentalidade de Peter Pan ou Alice, achando que aqui é um mar de rosas, achando que aqui é o lugar para você refrescar, para você deleitar-se. Não, não. Ter responsabilidade agrega responsabilidade. Quando você não tinha, você queria ter. Quando você estava conquistando, você sofria pelo anseio. E agora que você tem, você sofre pelos encargos que estão sobre você. É normal, não é? Normal. Totalmente normal. Agora, o que nós precisamos compreender é que os sofrimentos, eles não têm poder de nos fazer retrocedermos. O que te faz retroceder não são os seus problemas, mas são as questões íntimas da sua alma. Isso faz você retroceder. Você olha por diversos exemplos da Escritura. As pessoas que conquistaram, que conseguiram chegar até onde quiseram, elas contaram com quem? Com quem que Abraão contou? Fora Deus, tá? Abraão teve alguém para ajudá-lo? A não ser ele mesmo. José teve alguém para ajudá-lo? Gideão teve alguém? Analisa. Observa. Você é a pessoa que você tem que contar. Agora, se você percebe que na trajetória da sua vida, você percebe descaso, desânimo, você percebe várias situações, você precisa parar as arestas e consertar a situação. Esse povo dizia, nós preferimos morrer do que sofrer. Espera aí, prefiro perder do que sofrer? Não, vou sofrer. Vou pagar o preço, vou lutar, vou conquistar, vou passar o vale, vou passar o deserto, vou passar a situação. Não vou desistir, não vou olhar para trás. Continuando, versículo de número 4. Aí eles perguntam o seguinte, eles dizem 2 porquês. Diga assim, na hora da aflição, o porquê não é bem-vindo. Porquê já não é bem-vindo em algumas situações, mas na hora da aflição, por que não é bem-vindo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu? Primeiro, o porquê é bom quando você está sóbrio e equilibrado, porque você vai se autoexaminar. Quando você está aflito, você vai falar porquês e você sempre vai encontrar um outro responsável pelo seu problema. A Bíblia diz assim, por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Você acha realmente que eles iriam morrer? Não.
Agora, se no versículo acima eles estavam dizendo que preferiam morrer, e agora eles questionam, por que nos trouxesse para morrer? Aí você fala, mas isso aí não está batendo bem, né? Muito cuidado com as coisas que você faz quando você está passando uma situação difícil. Elas não são congruentes, elas não falam umas com as outras. Você precisa trabalhar com as coisas que falam umas com as outras. Entende? As coisas na sua vida devem comunicar umas com as outras. Você precisa fazer esse elo. Cuidado com o desespero. Cuidado com a hora da aflição. Você faz uma coisa para o norte, a outra para o sul, a outra oriente, ocidente, e assim você vai. Peraí. As coisas têm que se falar. Quando você faz negócio, você faz uma trajetória. É uma trajetória. Seus negócios têm que conversar uns com os outros. Tem que ter essa comunicação. A bênção, ela tem uma trajetória, ela tem um corpo. Você imaginou a sua cabeça no pé e o seu pé na cabeça? Como é que faz? Então, o negócio, ele tem que ter uma ordem. As coisas têm que se falar, elas têm que se comunicar. Aqui você percebe no 3, eles dizem, nós queríamos estar mortos. No 4, por que trouxeste-nos aqui para morrer? Espera aí. O que você faz conversa um com o outro? Pessoas muito eufóricas, pessoas não sóbrias, pessoas não equilibradas, os seus negócios não conversam uma coisa com a outra. Seu negócio precisa ter uma ordem. Você vai ter um projeto, começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo fala com o meio fala com o final. E assim você vai conseguindo progredir, crescer e melhorar. As coisas precisam comunicar-se umas com as outras. Sua situação, seu respaldo tem que comunicar com o que você quer fazer. Você quer fazer o quê? Tá, você tem base para isso, você tem perfil para isso, você tem reservas para isso, então isso aqui comunica com isso. Não, não tem, então vou esperar uma outra situação, né? Versículo de número 5. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Por que o lugar era mau? Quando tinha água, pão, não era mal. Agora que não tem água, é mal. É engraçado, sabe? Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto muito de observar. Claro que eu falo muito menos do que eu penso. Eu observo muito e aprendo muito. A palavra do Senhor diz assim, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Enquanto as coisas estão produzindo, enquanto as coisas estão boas, enquanto as coisas estão frutificando, é uma benção. Quando a coisa começa a ficar ruim, quando o negócio começa a ficar ruim, ele começa a ser amaldiçoado, ele começa a ser praguejado. A pessoa não consegue ver tudo que ela tirou daquele negócio. O quanto os filhos foram sustentados, o quanto a família recebeu, o quanto ele pôde viver regaladamente. Agora era a hora do negócio ter dele o mínimo, o respeito. E dizer, peraí, você está mal, mas eu estou bem, você me deixou bem, então eu vou cuidar de você. Eu já expliquei para vocês que o negócio é vivo, todo negócio é vivo. Então, quando é engraçado que nós não mudamos muito, né? Geralmente nós ficamos na mesma esfera. É assim, você é bom, você está no alto, você está lá por cima, você produz, você é legal, você é bacana, você é convidado, e você. Você deixou de produzir, você deixou de fazer, você está passando por uma crise, você não serve mais. Você tem o costume de fazer isso com o seu negócio? Quando está produzindo, você fica animado, alegre, aquele dia maravilhoso. Não está produzindo, o mês que não está produzindo, você começa a ficar desanimado, prostrado, começa a praguejar, começa a já não gostar, tudo parece dificuldade, as coisas pequenas começam a ficar gigantescas. Lugar mau. Se tivesse água e o pão que eles tinham, estava tudo bem. Agora, porque faltou água, o lugar é mau? Porque o seu negócio está com um problema, ele é mau? Porque a situação agora precisa de você, ele é má? Será que nós temos sido fiéis? Irmãos, o que me assusta é nós invocarmos Deus para o nosso trabalho. Nós invocarmos a oração, pela oração, a mão de Deus, o poder de Deus, e nós mesmos não temos aliança com aquilo.
E nós mesmos não somos fiéis àquilo que Deus nos deu. Como é que eu posso invocar a Deus para estar ali? Como é que eu posso chamar o Espírito Santo? Como é que eu posso buscar a Deus se eu mesmo não tenho uma aliança? Se eu mesmo não estou ali para o que der e vier? Quantas crises Israel passou? Quantas vezes Israel viu a mão de Deus, o poder de Deus sobre eles? Não foram uma nem duas vezes. Mas o porquê? Quando o seu negócio mais precisa de você, mais precisa ser abençoado, você começa a reclamar, murmurar, amaldiçoar, desanimar. Eles disseram assim, a renda estava em 500, começou com 200, passou para 250, está em 500. Aí na crise caiu para 250. Peraí, no começo você estava tão feliz que entrava 250? Por que agora você está amaldiçoando, praguejando? Lembra no começo você estava feliz que entrava 250? E às vezes nem 250 não entrava? Agora só porque abaixou? É agora que o seu negócio precisa de você. É agora que precisa da sua força. É agora que precisa do seu entusiasmo. Agora que precisa da sua fé. A Bíblia diz assim, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Sementes, eles sabiam. Deserto não há lugar para se semear, eles sabiam desde o princípio. Agora eles fazem uma comparação lá com o Egito. Esse povo aqui que reclama, eles lembraram vagamente da infância, porque eles saíram crianças do Egito. Aqui a geração já estava no finalzinho de ser trocada. Então eles lembraram lá da infância, sementes de figos, de romãs e aquilo tudo, fazendo comparação. Tem gente que fica comparando o trabalho dele com o outro, a empresa dele com o outro. Para de olhar para aquilo que o outro está fazendo. Quando você tira os olhos do seu negócio, ele murcha. Ele só vai firme contigo. Você precisa. Davi entendeu isso. Davi entendeu que ele precisava estar, ele precisava fazer, ele precisava lutar. O que nós precisamos entender é que o seu negócio precisa do seu ânimo, precisa das suas emoções. Aí um bom lugar de colocar emoção. Tem gente que não sabe o que faz com ela. Aí a Bíblia diz assim, versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Eu quero dizer, neste versículo, se você é capaz de ir. Você é capaz de ir? Pergunta para o seu irmão, você é capaz de ir? Ir para onde, pastora? Vou explicar para você. Quando todas as situações estão diante de você, cobranças, problemas, adversidades, dificuldades, você tem condições de virar as costas para isso, ir para o altar do Senhor e buscar a face do Senhor? Foi isso que Moisés fez. Tá? E existem pessoas que não são capazes disso. Ao invés disso, elas se embaraçam ainda mais. Elas vão adiante, elas vão debater de frente com o problema e de frente com a situação. Moisés vira as costas para tudo aquilo. E ele se humilha. E ele dobra o joelho diante do Senhor. E ele vai buscar diante de Deus aquilo que ele precisava fazer. Quanto Moisés conhecia esse povo. O quanto Moisés sabia deste povo. E ele foi buscar de Deus a direção. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Ele não disse nada. Ele não deu resposta alguma. E ele foi buscar Deus. Ele foi buscar a face do Senhor. A sua resposta. Eu escrevi uma frase assim, ó. Eu queria que você entendesse. Se você entendesse só isso essa noite, daria tudo certo. O que se faz a partir da falta e da necessidade é o que define o que Deus vai fazer. O que você faz a partir da falta? Faltou, o que você faz? É isso que vai definir o que Deus vai fazer. O povo reclama, o povo murmura, o povo amaldiçoa.
E Moisés foi orar, Moisés foi falar com Deus. É muito fácil reclamar, é muito fácil murmurar, é muito fácil falar mal, é muito fácil dizer daquilo que está diante dos olhos. Difícil é você ombrear e colocar o problema nos seus ombros e ir colocá-lo diante do Senhor. O que você faz a partir da falta e da necessidade é o que vai determinar o que Deus vai fazer. Então é muito fácil você saber agora o que Deus vai fazer por você. É só você olhar para aquilo que você está fazendo. Você está orando, buscando, sendo fiel, perseverante, lutando, suando. Existe uma matemática que você já sabe. Você que está aí na lida há um tempo. E existe até essa matemática exposta. 10% imaginação, 90% suor. Tem que suar. Diga para o teu irmão, tem que suar. 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 Tem que aprender a recomeçar às vezes. Tem que aprender a começar. O empresário, ele sempre está começando. Ele sempre está começando. Ele sempre está começando. O profissional liberal, ele sempre está começando. Ele sempre está enfrentando. Ele sempre está buscando. As minhas atitudes e as suas atitudes diante da falta e da necessidade é o que vai determinar o que Deus vai fazer por nós. Isto é bíblico. Isto é Bíblia. Agora, o que eu tenho feito, o que você tem feito diante da adversidade, diante da dificuldade, é o que vai definir o que Deus vai fazer por você. O que Moisés fez e Arão? Eles foram orar, eles foram buscar a Deus. Quantas vezes você tem dobrado o seu joelho na sua empresa ou na sua casa e dito, Senhor, me dê direção, Senhor, abre, Senhor, faz, Senhor, clama, jejua, ora, busca. Versículo de número 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, Deus fala, amém? Deus fala, Deus dá direção. Deus dá direção. Deus fala conosco. Deus fala, agora é hora de ir, agora é hora de parar, agora é hora de fazer, agora é hora. Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus fala conosco. Ele fala conosco. Eu gosto muito daquela passagem de Reis, capítulo 4, daquela viúva, que aquela mulher era uma empresária revestida de dona de casa. Ela se manifesta uma empresária quando ela endurece o seu coração para a dor da perda do marido, para a dor do risco, do perigo de perder os filhos, e ela vai até Deus buscar a solução para o seu problema. E naquele dia, ela tem óleo para pagar a dívida e para viver do resto, ou seja, negociar e sustentar os filhos. A dificuldade faz nascer verdadeiros líderes. E a dificuldade mata falsos líderes. Repete isso para o seu irmão. A dificuldade faz nascer verdadeiros líderes. E a dificuldade mata falsos líderes. Nós somos nascidos para a dificuldade. Somos nascidos para o problema. Não existe problema ter problema. O que você precisa fazer é que problema você não pode pôr o coração nele. Problema não é hora de você ser emotivo e ter emoções. Se você combate seu problema com a sua alma e com o seu coração, você está perdido. Seu problema você combate com a cachola. Sabe o que é cachola? Racionalmente. Se você na hora do problema começar a desenterrar dores, é isso que o diabo faz, tá? Quem te traiu, quem te abandonou, quem te decepcionou, o que fez com você, o que você já passou na vida, o quanto você já sofreu, para com tudo. Na hora que o problema vem, você sabe a maior vantagem de Satanás, quando um filho de Deus passa por uma aflição? São as memórias dele, são as emoções dele. A maior vantagem de Satanás é quando você resolve, ou eu, termos emoções na hora da aflição. Pelo amor de Deus, na hora da aflição não é hora de ter emoção. Davi isso nos ensina quando venceu o gigante. Todo mundo com medo, 40 dias amedrontados. Todo mundo por trás do arraial com medo.
que Davi fez? Ele foi lógico. Ele disse, espera aí, Deus me livrou, Ele vai me livrar. Não, fica tranquilo que isso aí eu ganho. Agora, se ele tivesse ouvido o que Saul tivesse dito, você é pequeno, você não dá conta. Ou então dito, não, vou ficar com a roupa do homem, porque é do homem, né? Do rei. Não. Na hora de enfrentar a aflição, você pega o seu problema, pega as suas emoções, os seus sentimentos e diz, vem aqui, ó. Põe dentro de um quartinho, tranca a chave e esconde no bolso. Agora não é hora. Agora não é hora de sentir, não é hora de sentir fracasso, tristeza, abatimento. Agora não é hora. Agora é hora de usar a mente. Agora é hora de prestar a Deus um culto racional. Agora é hora de você ser racional. Agora é hora de você usar a cabeça. Aí o que você faz? Você vai enfrentar o problema com o seu coração. E quando você for levar seu coração para Deus, seu coração já está danificado, abatido, entristecido, frustrado e duro, endurecido pelo problema. Você não consegue. Por que existem pessoas que não conseguem mais crer em Deus? Não conseguem mais crer no impossível. Não conseguem mais crer que Deus é poderoso para fazer. Porque enfrentaram a vida, a lida, o problema e a aflição com o coração. Meu coração não foi feito para isso. Meus problemas são enfrentados com essa mente racional que Deus me dá. Objetiva, uma mente que faz uma logística perfeita, um olhar que analisa todas as coisas, que faz rascunho. Agora, se você enfrentar seus problemas com o seu coração, quando você for diante de Deus, seu coração estará endurecido, não vai brotar semente, não vai nascer semente, não vai dar certo, não vai funcionar. Diga, eu estou entendendo. Por que eu quero falar sobre isso? Porque Moisés comete um erro. Ele enfrenta aquele problema com parte do coração. Essa passagem de Moisés aqui, ela é um dos maiores exemplos de blindagem e escudagem. Líderes que não são escudados, são líderes solapados. Se você quer ser líder, você vai ter que aprender a escudar e a blindar seu coração. Se você não tiver seu coração blindado e escudado, você não vai conseguir chegar aonde você tem que chegar. Situações virão, dificuldades virão, decepções virão, frustrações virão, barreiras virão, problemas virão. E se você ficar igual uma gelatina, vai virar água. Vai virar água. Você precisa entender. Líderes precisam ser racionais. O coração dos líderes são só para Deus. Negócios não são resolvidos com o coração. Negócios são resolvidos com a mente. E é isso que você precisa entender. Pega seu coração que está ferido, machucado, entristecido, com medo. Medo de perder, vai pôr no seu problema. Você vai ver o que vai virar. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou fazer um pequeno gráfico, uma pequena ponte aqui para você. Só um exemplo, tá? Quando você coloca o seu problema diante, o seu coração diante do problema, o seu coração, ele captura o problema. Teu coração é uma terra fértil. E as sementes daninhas do problema vão ser absorvidas pelo seu coração. Mas quando você coloca a mente rejeita as emoções do seu problema. Aqui, ó. Racional. 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 E quando você passa por um problema, o que o diabo quer? Que você receba o problema com o coração, dizendo, quanto eu tenho sofrido, a minha vida foi sempre assim, nunca deu nada certo, sempre com sofrimento. A mente não, diz, o negócio é o seguinte, estou no mundo, aflição, é sofrimento mesmo, vamos ver o que dá para fazer de imediato, curto prazo, médio prazo e longo prazo. O coração não consegue fazer isso. Coração não. Coração é tudo para onde? Tem que ser para onde? Para onde? Não. A mente não. Curto prazo, o que eu posso fazer de melhor? Esse curto prazo vai falar com o médio prazo. E o médio prazo ao longo prazo. Logística. Mente. A Bíblia diz assim que o Senhor disse para ele, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Falar é a rocha. Por que falar da rocha? A rocha é uma simbologia de Cristo,
E em Êxodo 17, ele já tinha ferido a rocha. Então agora era só uma questão de falar. E ele diz, falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Diga assim, mudança de estratégia. Existem algumas estratégias que você já teve na sua vida que são reaproveitadas. Mas existem situações que as estratégias precisam ser mudadas. Existe dificuldade para entender isso? Nenhuma. Se você percebe que a estratégia que você usou não está funcionando, você tem que mudar. E quem vai te dar uma estratégia nova? Quem te levantou. Quem te levantou é responsável de sustentar. Ele vai te dar uma estratégia nova. Hã? Estratégias antigas não têm funcionado. Eu preciso de estratégia. O que você vai fazer? Você vai dobrar o joelho no chão. E você vai dizer, Deus, o Senhor é o arquiteto deste universo. Só o Senhor pode me iluminar. Pode derramar luz à minha mente. O segredo do meu sucesso está aqui dentro. Não está dentro de nada. Está aqui dentro. Está no meu cajado, Senhor. Que está diante de ti. O que era o cajado de Moisés? Representava a autoridade. Por meio desse cajado, foi os sinais no Egito. Por meio desse cajado, a abertura do Mar Vermelho. A sua autoridade que te trouxe até aqui. É essa autoridade que está diante de Deus. Que vai te dar direção de uma nova técnica. De uma nova estratégia. Então você chega diante de Deus e você diz, Senhor, a autoridade que o Senhor me trouxe até aqui é a autoridade que vai me fazer passar por esse deserto, passar por esse problema, passar por essa adversidade. Só que eu preciso que o Senhor me ilumine, eu preciso que o Senhor me dê graça, eu preciso que o Senhor me dirija. O seu sucesso não está a colar naquela esquina, naquele complexo, não, o seu sucesso está aqui dentro. Ou o seu fracasso também está aqui dentro. O nosso sucesso está aqui dentro. O seu sucesso está aqui dentro. Quando Deus chama você e levanta você, Ele planta uma semente de sucesso. Qualquer dia eu quero pregar para vocês como que se abre e faz o planejamento, as atitudes suas que faz o planejamento da semente de sucesso. Mas quando Deus te chamou, Deus plantou a semente do sucesso em você. Ela não está fora. Não adianta buscar alternativas fora. A semente do sucesso está aqui dentro. É você ali no seu quarto de oração. É você ali buscando direção. O Senhor diz assim, chame toda a congregação. E você agora não vai bater na rocha. Você vai falar com a rocha. Foi Deus quem deu a direção para Moisés. Deus que mudou a direção. Antes de você fazer qualquer coisa, ore antes. Porque uma frustração em cima da outra frustração, em cima da outra frustração, pode gerar em você um comportamento frustrado. A Bíblia diz assim, versículo de número 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. A vara ficava no templo, no tabernáculo. Ele vai e tira a vara de diante do Senhor. Sua autoridade deve estar sempre diante do Senhor. Diga para o seu irmão assim, tenha autoridade. Sabe, irmãos, a nossa autoridade foi dada por Deus. É Deus quem levanta líderes. A palavra do Senhor diz que é Deus quem traz e levanta cabeças. A liderança, ela é um dom, ela é um talento, ela é uma bênção que Deus dá a algumas pessoas. Pessoas nascem líderes. Elas nascem para liderar. E a Bíblia diz assim, que Moisés tira aquele cajado, a vara, de diante do Senhor. Aquele representava a autoridade do Senhor sobre Moisés. O que você tem feito com a autoridade do Senhor? Você tem feito estratégias erradas, equivocadas? Versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse. Sabe por que Deus, que Moisés, e eu penso assim, que Moisés ia falar com a rocha, e a rocha ia dar água. Que coisa maravilhosa. Deus ia dizer, está vendo essa rocha aqui? Ela é mais obediente que vocês. Vocês têm um coração mais duro que essa rocha. Olha que vergonha que ia ser para o povo de Israel. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e Moisés lhes disse, ouvi agora,
rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós. Eu queria perguntar, você viu isso aqui, Moisés dizendo de tal maneira, em toda a Escritura? Quem que já viu Moisés usando tal frase, tal comportamento? Alguém já viu? Nunca. 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 Pastora, por que Moisés faz isso? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Diga para o teu irmão o que é. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Vai. Vai enfrentar problema com o coração. Vai. Vai enfrentar problema com emoção. Vai. Você põe tudo a perder, até aquilo que está bom, entra no mesmo balaio. Ele estava abatido pela morte da irmã, triste. Ele estava saturado daquele povo. Ele estava numa situação emocional não favorável. Então, ele olha e diz, ó rebeldes. Ele nunca tinha dito isso. Foi a primeira vez que ele se reporta ao povo desta maneira. Por quê? Porque ele estava por aqui. Quando você estiver por aqui, perigoso. Agora, quando você estiver por aqui, que ainda dá para falar, vai e joga tudo diante de Deus. Porque se você estiver por aqui, já está perigoso. Por aqui, então, muito cuidado quando você está saturado de uma situação. Quando você está saturado de uma situação, você vai cometer erros. Isto é fatal. Isto já está escrito. Não fique por aqui. Não fique por aqui. A hora que estiver por aqui, que ainda dá para falar, joga tudo, lança tudo diante de Deus, coloca tudo diante do Senhor, seja renovado, levanta e vai para cima. A Bíblia diz assim que ele se reporta ao povo de uma maneira não parecida com a performance dele. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu, e a congregação e os seus animais. Ele bate e não fala. Diga comigo, blindagem, escudagem. Você precisa de um coração blindado. Seu problema, seu trabalho não precisa do seu coração, precisa da sua mente. Para de ser emocionalmente operário. Seu trabalho precisa de sua razão. Se você não consegue, ora a Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, fortaleça a minha mente, fortaleça a minha razão. Eu quero ser racional. Eu quero o rótulo. Eu quero a insígnia da liderança. Ser racional. Vou chorar, vai doer, mas vou chorar diante do seu altar. Quando eu me levantar, é a minha mente que vai analisar a situação. Eu proíbo o meu coração de se envolver com os meus problemas. É proibido. Entrada proibida, sabe aquela taxa? Entrada proibida. Somente pessoal autorizado. Somente a mente. Não pode emoção, não pode sentimento. Olha aqui, você sabe o que aconteceu com ele? Esse homem era o único que tinha direito assim, mas direito de entrar na terra prometida. E foi lhe vedado por quê? Foi impedido por quê? Porque ele não blindou o coração na hora que precisava. Ele não escudou o coração na hora que precisava. O coração dele estava envolvido. Sim, envolva teu coração com problema, envolva teu coração com o governo, envolva o teu coração com tudo quanto é. Esqueça o governo, olhe para a sua vida, preste atenção no seu governo espiritual, preste atenção no governo de Deus sobre a sua vida. Busque a Deus, busque amar esse Deus, busque ser fiel a este Deus. É isso que nós precisamos entender. Faça muito com o pouco que você está recebendo. Você é capaz disso. Façam muito com o pouco. Façam muito com o pouco. Façam muito com o pouco. O que a Escritura diz? Ser fiel no pouco. Façam muito com o pouco que Deus tem te dado. Você pode fazer, porque Deus te fez capaz para isso. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu os que não são para serem. É isso que você tem que entender. Nem sempre você vai ter tudo.
Mas sempre você vai ter o necessário para sair da situação, para se levantar, para entender, para orar. Mas se você não tiver oração, não tiver uma vida com Deus, como é que você vai receber direção? Moisés orou, Deus deu direção para ele, mas o coração falou mais alto. Não deixe o seu coração falar alto, seu coração sussurra. E quando ele fala indevidamente, você fala, cala a boca. Ele fala, posso falar? Agora não é sua hora, fica quieto, fica no seu canto. Agora é hora de racional, de técnica. Agora é hora de logística. Agora não é hora de sentir. Agora não é hora de ficar depressivo. Agora não é hora de ficar abatido. Agora não é hora de ficar doente. Quantas almas desenvolvem enfermidades na hora da crise? Por quê? Porque a alma não aguenta. Ela está solapada. Então ela manda doença para o corpo. Mas fala para mim se é hora de você adoecer. Se é hora de você abandonar o barco. Se você abandonar o barco, aí que a coisa vai embora mesmo, não é verdade? Você escreveu o seu pedido de oração? Eu queria que você dobrasse o seu joelho. O pastor vai dar uma apagada nas luzes. E eu queria que você pegasse esse pedido de oração, assim, ó. E pusesse no meio da sua Bíblia, assim, ó. No meio da sua Bíblia, desse lugar aí que você está lendo comigo. Em Números 20. E eu queria que você orasse com Deus. Falasse com Deus agora. Põe esse pedido de oração aí no meio da Bíblia. Nós vamos fazer isso todas as quintas-feiras do mês. Todas. Todas. Eu queria que você clamasse a Deus pelos seus pedidos de oração. Coloque esse pedido de oração aí. E eu quero que você apresente o que você escreveu nele, diante agora e para Deus. Em nome de Jesus. Você vai falar para Deus que você não aceita embaraços, perdas, derrotas, que você não aceita, que você precisa receber de Deus direções para vencer, direções para sair da situação. Pensa comigo, quando Moisés vai falar com Deus, ele tinha um problema. O problema dele era dar água para o povo. O problema básico, tá? Básico, cesta básica. Depois que Moisés fez o que fez, ele teve o problemão, que foi a perda do direito de entrar na terra prometida. Então você reconhece que não ouvir as direções de Deus complicam a sua vida e te traz problemas piores. Problemas piores. Deus te dá direção. E eu quero que você clame a Deus agora, para que você receba a direção do Senhor. Fala, Deus, eu quero direção. Eu quero ser direcionado pelo Senhor. Eu quero ser, Deus, direcionado pelo Senhor. Eu quero ser direcionado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero que o meu coração seja blindado. O tema da mensagem de hoje é blindagem do coração, blindagem emocional. Peça para Deus, Senhor, eu quero que o meu coração seja blindado. Eu quero que o meu coração seja blindado. Eu não quero resolver problemas com o meu coração. Eu quero que a minha mente seja santificada, consagrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo.